Meus Herculoides, finalmente chegou o dia em que um candidato à presidência da República fala sobre industrialização do Brasil. Claro, candidato que tá ganhando nas pesquisas, frise isso aí que eu acabei de dizer. E que também fala do perigo que é a dependência econômica e tecnológica de um outro país. Nessa última terça-feira, dia 9 de agosto, Lula encontrou com empresários em São Paulo, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. E lá ele alerta do perigo do Brasil depender substancialmente da indústria chinesa. Eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras óticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. Fabricação de equipamento de comunicação. China, 77%. Vietnã, 12%. A fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Senhor Lula, chegamos nessa realidade, mas não foi assim de um dia para o outro, não foi só agora de governo Bolsonaro, não foi só em governo Temer, não foi só em governo de PT, isso já vem de muito tempo atrás, nos anos 90. Os meus professores de ensino médio já alertavam sobre esse processo que o Brasil estava correndo de desindustrialização. Porque para mim, industrialização mesmo só aconteceu até o governo de JK. Depois que a gente chegou em 64, que os militares ainda fizeram aí um pouco de economia crescer em industrialização, mas ali já não foi tão forte como Getúlio Vargas e JK. Mas na história, na geografia, dizemos que começou o processo de desindustrialização no Brasil a partir do final dos anos 70. Ah, bom. Jota, quer dizer que você está falando bem de governos de militares? Não, bebê, o que eu estou fazendo é dando nome aos bois. A verdade é que até o início da década de 30, o Brasil tinha um modelo econômico primário baseado na agroexportação. O Brasil era uma grande fazenda. Ali no sul criava gado e ali no norte a gente exportava a borracha. Aqui no nordeste era cana de açúcar, no sudeste era café. E essas regiões não interagiam entre si não. A gente chamava isso até de arquipélago econômico. Era como se fossem ilhas econômicas que não tinham nada a ver entre si. E aí veio o craque da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, quer dizer, a crise de 1929. E aí o Brasil começou a passar por momentos difíceis. Por quê? Porque a nossa principal força econômica era a exportação de café e o principal comprador era os Estados Unidos. E aí não estava mais comprando café e a gente chegou numa crise. Então quando chega Getúlio Vargas, ele já pega o Brasil com muitas dificuldades, e aí ele resolve, eu vou industrializar o Brasil. Claro que ele também pega no meio de uma Segunda Guerra Mundial e que a gente dependia da tecnologia, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E com a guerra, eles não podiam mais ficar mandando, vendendo tecnologia pra gente. Então Getúlio foi super inteligente e obrigou o Brasil a se industrializar. E aí Getúlio investe pesado
em empresas brasileiras, em estatais, em indústria de base. Porque Getúlio Vargas era nacional desenvolventista. Assim como o governo que veio depois dele, que foi Juscelino Kubitschek, ali de 56 a 61. Um período de grande desenvolvimento econômico e industrial do país. Eu não estou aqui me referindo aos problemas, aos pontos negativos. Eu estou falando apenas de industrialização. E com o JK, o Estado também foi responsável pela industrialização do país, na indústria de base, em comunicação, em energia e transporte. E aí, assim como o Getúlio Vargas, a luta em transformar aqueles arquipélagos, aquelas regiões economicamente separadas, em integração nacional. Gostei! Algum tempo depois veio a instabilidade econômica do Brasil no governo de Jânio Quadros, no governo de João Goulart, e aí o golpe de 64 com os governos militares tentando a retomada do desenvolvimento econômico. Claro que isso às custas do pobre e do trabalhador. Eles fizeram logo o congelamento do salário mínimo, que foi o chamado arroxo salarial. Eles também favoreceram as empresas multinacionais dando subsídios, dando isenção fiscal, e trouxe muitas multinacionais para cá, indústria para cá, que também gerou empregos. Claro que essas multinacionais vindo para cá quebrou as pequenas empresas. Mas enfim, eles investiram também em obras chamadas de faraônicas, porque não sabia para que essas obras serviam, e depois a gente viu que realmente muitas delas serviam, outras não. A gente teve a construção da hidrelétrica de Itaipu, que gerou bastante emprego, mas também muita corrupção. A gente teve a ponte Rio-Niterói, que também trouxe emprego, mas também muito superfaturamento, muita corrupção no governo militar. Teve a Transamazônica, que também ali foi dinheiro desperdiçado, que até hoje é um estado de terra de lama. Essa daí não serviu para nada. E nós temos as usinas nucleares de Angra, que também teve treta. Resumindo, no governo militar teve construções, mas também teve muitas suspeitas, né, de corrupção. E aí esse desenvolvimento econômico e industrial na época de governo de regime militar, claro que tem vários aspectos negativos, que eu já falei aqui de regime militar, mas eu não estou falando disso, estou falando de industrialização. Inclusive de 68 a 72 ficou conhecido como o milagre econômico. Não me diga! Agora vem cá, vem. Depois de lá, o Brasil passou por Figueiredo, Sarney, por Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro. Aí eu te pergunto, qual desses se preocupou com a industrialização brasileira? Olha, que eu não estou falando aqui de PIB, eu não estou falando aqui de economia, de ranking econômico do Brasil, eu não estou falando aqui da época em que a nossa moeda estava forte, estava competindo com o dólar, eu não estou falando de época que comia carne ou que comia ovo, estou falando simplesmente de investimento para a industrialização, de investimento nas universidades públicas e privadas, de investimento de engenharia reversa, em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente pudesse produzir o que a gente necessita aqui e que a gente também pudesse competir com os países desenvolvidos, com os países industrializados. E aí, teve algum desses presidentes que realmente se preocuparam com isso? Não, verdade seja dita. E a China soube mexer o migal, e enquanto o Brasil dormia, ela foi galopando, ela foi subindo aí na sua industrialização. E enquanto a China crescia aí no final dos anos 90, dos anos 2000, aqui estava muito cômodo. O Brasil dormia, o Brasil vendia matéria-prima e comprava tecnologia da China, e comprava barato. E a culpa era de quem? Era só do Estado? Não, a culpa também dos empresários da área da indústria brasileira, porque para eles muitos compravam da China, deixavam de produzir aqui para comprar a tecnologia já pronta da China, porque dizia que produzir aqui saía mais caro do que comprar tudo pronto já da China e vender aqui dentro. Eu tenho um amigo muito que eu prezo muito aqui, eu não sei se ele está vivo, não sei. Mais uma vez eu vim fazer um financiamento aqui do BNDES para reconstruir roda de ferro, porque a gente estava naquela loucura de fabricar roda de ferro por causa da quantidade de ferrovia que a gente ia construir. Pô, passar um ano e meio, eu encontro com o companheiro, eu vim inaugurar a fábrica, o cara que apertou a campainha, eu mesmo o cara que apertou para fazer a greve de 68,
lá em Osasco. Porra, depois de um ano eu encontro com um companheiro todo feliz por causa da inauguração da fábrica. Ele estava importando roda da China. Pô, eu falei, caramba, e o dinheirinho que nós colocamos lá? Ah, não, mas é mais barato na China. Sabe, então, é preciso... Sabe? Aí eu pego um avião para ir para a China, entra um pequeno empresário e o cara vai lá me cumprimentar, o cara fala, pô, Lula, que legal que você está indo para a China e tal. Ô Lula, eu tenho uma ferramentaria, sabe? Ah, eu fui no BNDES tentar ver se tinha crédito, estava difícil, não sei das quantas. Mas sabe o que acontece, Lula? Eu estou indo para a China, porra, porque lá eu compro o ferramental inteiro pela metade do preço. Então, desculpa, mas é isso que eu estou fazendo. Então, eu acho que nós vamos encontrar um jeito. E como eu disse, todo mundo confortável e de barriga cheia, porque para o Estado estava muito bom, ali o dólar e o real era bastante competitivo, as pessoas estavam deixando de investir dentro do Brasil para comprar coisa do lado de fora, a indústria aqui dentro, as que tinha, já estavam quebrando porque não dava para concorrer, as pequenas empresas também quebrando porque não dava para concorrer com esses produtos, e aí começou aquele consumismo, aquela coisa, quem não lembra das lojinhas de R$1,99? Era muito bom, não era não, gente? Eu mesmo gostava bastante. Mas isso quebrou as empresas brasileiras. O próprio velho da Havan pegava dinheiro do BNDES para comprar bugiganga nos Estados Unidos, na China, e colocar aqui dentro para vender. Abre uma loja, o Patriota, viu? O Patriota comprando lá, deixando de produzir aqui, comprando tecnologia lá fora para vender bugiganga aqui, se fantasiando de verde e amarelo e colocando na porta de cada loja a estátua da liberdade. Pense no caba patriota. Pelo amor de Deus, cara. E o tempo passa, e o tempo voa, e veio a pandemia e pam! Mostrou a realidade nua e crua o povo brasileiro. A gente precisando de luva, a gente precisando de máscara, a gente precisando de material de limpeza para hospitais, a gente precisando de cama hospitalar, a gente precisando de respirador, precisando de medicamento, e tudo isso a gente viu que dependia de quem? De quem? De quem? Da China. Acho que comer o meu... Fora que a gente viu que não tinha tecnologia nem para fazer uma vacina. Foi um choque de realidade. E detalhe, mesmo com toda essa dependência econômica e tecnológica da China, governo de Bolsonaro ainda atacando, arranjando crise diplomática com a China. Bolsonaro falando mal da vacina chinesa, Eduardo Bolsonaro dizendo que a China ia implantar o 5G aqui para espionar as pessoas, dizendo que a pandemia foi culpa da... Tinha nome e sobrenome. Era a China, a culpa... Até associou com Chernobyl. Lembra de Chernobyl? Pois é a pandemia que aconteceu, só que sendo na China. Eram pastores atacando a vacina da China e outros influenciadores indo no mesmo caminho, a população, um bocado de babaca, indo no mesmo caminho, atacando a China comunista. Escolher ser bolsonarista é a coisa mais ridícula e vergonhosa que uma pessoa pode ser. O Bolsonaro não é... E aí, só para você ver como esse governo é governo da loucura, que não pensa da manhã, que não tem diplomacia, não sabe se comportar perante os outros países, vem Paulo Guedes agora, o bonitão, o lindão, que disse que a economia vai decolar. Até hoje, viu? Ele diz que a economia vai decolar. Ele vai, e só porque a França criticou o governo Bolsonaro por causa das queimadas e tal, ele vem criticar a França, dizer que a França não cuida nem de Notre Dame, que podia ter pego fogo e tal, e dizer que, olha, a nossa dependência de você econômica é quase nada, a gente depende da China, viu? Da China é não sei quantos bilhões, e ele fala isso como se fosse uma coisa positiva. O Brasil está muito bem posicionado, inclusive lá fora. Nós temos conversado, agora mesmo eu estava mandando mensagem para o secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann, que ele é um alemão, ele é a nacionalidade alemã, mas na verdade ele era australiano.
é um sujeito de cabeça aberta, e ele conseguiu colocar um sistema de 3 pilares lá fora, que é o seguinte: condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental, e ele entendeu o seguinte: olha, nos ajudem, em vez de ficar criticando. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame. Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante. Olha só, o mesmo governo que um dia atacou a China comunista é o mesmo que está arranjando conflito diplomático com outro país e se vangloriando de depender tecnologicamente e economicamente da mesma China comunista. Isso é tudo burrice. Agora vamos relembrar o que eu disse no começo do vídeo. Eu disse que estava feliz porque um candidato à presidência da República estava falando em industrialização. Mas aí pode vir alguém e dizer, mas Jota, esse projeto de desenvolvimento, de industrialização, já tem com Ciro Gomes, o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. É verdade. Por isso que eu disse que estava feliz por estar sendo abordado por um candidato à presidência que estava na frente das pesquisas. Porque eu sei que todo mundo já vê Ciro Gomes falar de desenvolvimento e de industrialização há muito tempo. Ele falou muito isso em 2018 e vem falando muito nesses quase 4 anos que vem seguindo. Eu mesmo já falei muito disso aqui. E agora eu estou feliz porque Lula está falando disso, está acordando para isso. Essa questão da industrialização, está ali os companheiros do sindicato que reivindicam isso todo dia, porque eles querem trabalhar na indústria. E esse é um desafio nosso. Mas se a gente não sei se a Fiesp tem, mas se vocês não tiverem, sabe, a vontade de dizer o seguinte, nós temos 5 nichos que nós achamos que o Brasil pode ser competitivo. Nós precisamos da participação do Estado, nós precisamos da participação de financiamento, nós precisamos das universidades participar disso e vamos tocar o barco. A gente faz. Eu quero fazer. Eu acredito que é possível fazer. Mas não é uma coisa teórica, é uma coisa muito prática. No que nós somos competitivos? Porque nós perdemos a história. Sabe? Nós perdemos muito espaço. Os chineses ganharam. Se não tudo, quase tudo. Então, Lula diz que tem vontade de voltar a industrializar o Brasil. Parabéns, muito bem, Lula. Mas ele deixa bem claro aí no vídeo que ele não tem nenhum projeto pronto, que ele precisa desses empresários para orientar, dizer em onde o Estado pode e deve investir, onde a gente pode precisar da ajuda das nossas universidades e qual nichos a gente deve pegar para investir. Bem, Ciro Gomes já tem esse projeto pronto, está aqui nesse livro e aqui vem explicando exatamente esses nichos aí que Lula comentou. Olha só os 5 nichos já prontos, olha aí na página 149, o complexo industrial do petróleo, do gás e da bioenergia. Olha o segundo aí na página 150, o complexo industrial da saúde. Olha o terceiro e o quarto aí na página 152, o complexo industrial do agronegócio e o complexo industrial da defesa. E olha aí o quinto na página 154, que é o complexo industrial da ativação da construção civil. E como a maioria dos meus seguidores são lulistas, eu já estou até imaginando, mentalizando aí os comentários. Ah, mas o Ciro foi para França. Ah, mas o Ciro é um destemperado. Ah, mas o Ciro bebe uísque. Ah, mas o Ciro é um traidor.
Isso nada me interessa, as tretas do Ciro contra PT, PT contra Ciro contra PDT, isso aí aqui no meu canal, isso não importa. Essa parte eu deixo com vocês. Eu tenho certeza que quem é Lula não vai deixar de ser Lula e quem é Ciro não vai deixar de ser Ciro. Aqui a gente está apenas informando. O que me interessa é o que um político tem de oferecer de bom para o país. Eu não entro em briga política, meu irmão, mesmo porque essas estratégias de campanha, que um xinga o outro, fala mal aquele negócio todo, a gente sabe no que vai dar. Tanto é que tá aí o Geraldo Alckmin sendo vice de Lula, que chamou Lula ladrão, PT ladrão, mas tá todo mundo bem. E é isso que acontece, você briga, entra na briga deles, nas estratégias políticas deles, depois eles estão tudo aí no mesmo palanque, de mãos dadas, e aí você é que fica com cara de palhaço. Claro que o desejo do meu coração era que Bolsonaro já tivesse eliminado e tivesse na disputa Lula e Ciro. Há um segundo turno sendo Lula e Ciro. Acho que é o melhor para todo o Brasil. A disputa seria pela democracia. Mas enfim, voltando a 1930 a 1950. Olha só, Getúlio Vargas pega o Brasil com o seguinte desafio. Ele tinha que integrar os territórios economicamente, né, os arquipélagos. Ele tinha que resolver a crise econômica que estava acontecendo no café aqui por causa da queda da Bolsa de Valores de 1929 e ele tinha que desenvolver um mercado interno. Tudo isso acompanhado da Segunda Guerra Mundial e que a gente dependia de tecnologia de outros países, então a gente tinha que, ele foi obrigado a industrializar o Brasil. E o que foi que ele fez? Ele implantou a política de substituição de importação, hein? Ô, política boa! O Estado toma o poder, investe na industrialização, na indústria de base, na Siderúrgica Nacional, na Petrobras, na Eletrobras, no Vale do Rio Doce, no BNDES, sim, gente. O BNDES, que hoje chama de BNDES, foi criado na época de Getúlio Vargas. Então a gente tem o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para investir na indústria. A gente tem a Vale do Rio Doce para tirar o minério de ferro. A gente tem a siderúrgica para transformar o minério de ferro em aço, em ferro, né, tirar os minerais. E a gente tem a energia e tem um combustível para fazer com que haja transporte, para que a gente fazer com que as fábricas funcionem. Isso é a indústria de base. Jota, mas o Brasil estava passando por uma crise. Como foi que Getúlio conseguiu arranjar grana para industrializar o Brasil? Bem, Getúlio chegou e disse assim, ó, o Estado vai fazer isso, vai investir na indústria de base. Essa indústria de base é a base para as outras indústrias, a indústria de consumo, a indústria de bens de consumo. Então ele fez o seguinte, quem é que estava na crise? Quem é que tinha dinheiro? Os empresários. Eram os barão do café. Ele chega pro barão do café e diz assim, olha meu filho, é o seguinte, você quer ganhar dinheiro? Quer? É o seguinte, negócio de café é coisa do passado. Vamos investir em fábrica de bens de consumo. Bora investir? Aí você fala o seguinte, eu dou o que você precisa, a base que você precisa, ferro, aço, eu dou combustível, tem energia, tem tudo para a sua fábrica e você faz bem de consumo para a população, ventilador, geladeira, roupa, tênis, óculos, tudo isso que você puder colocar no mercado interno. Tá, Getúlio, e aí, mas quem é que vai consumir? Ora, se eu estou investindo na industrialização de base e a iniciativa privada, quer dizer, os barões, vão investir na industrialização de bem de consumo, vai gerar emprego, vai gerar renda, então o próprio mercado interno vai aquecer, porque as mesmas pessoas, as famílias que estão trabalhando, elas mesmas vão consumir. É justo. É muito justo. É justiça. E garantiu Getulhão. E aí, para fechar com chave de ouro, em 1º de maio de 1943, Getúlio implanta a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Para quê? Para garantir àqueles trabalhadores que eles não passem o que aconteceu na Revolução Industrial, não sejam explorados daquela forma, garantindo leis trabalhistas, garantindo o que? O salário mínimo. No mínimo vai ter esse salário para que o trabalhador
possa investir, possa consumir nos bens aqui internamente no Brasil. E foi assim que começou a industrialização brasileira. E vou dizer uma coisa para vocês, os tempos são outros, os desafios são outros também, mas o arroz com feijão é o mesmo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. E você pode se tornar também um apoiador da nossa página ou um membro do nosso canal. Fique à vontade. O Jumentinho Amarelo não tem nenhum tipo de ajuda de empresa e muito menos de partido político. O que é bom, que deixa a gente livre para falar o que quiser. A verdade doa em quem doer.